Oi pessoal, aqui quem fala sou eu, Clei Santana, e seja muito bem-vindo a essa aulinha de hoje. No vídeo de hoje nós temos aí um bolo de 3 andares, todo verdadeiro e sem blindagem. Então fica por aqui porque esse bolo tem muita história para contar. Vocês já acompanharam nesse bolo o processo de fazer a massa, a montagem e agora nós vamos finalmente para a decoração. Se você não viu nenhum desses vídeos, eu vou deixar para vocês aqui na descrição. E vamos lá, gente. Eu comecei depositando o meu chantilly e aí eu esqueci, né, que eu tinha que fazer a estruturação para começo de conversa. E aí eu já parei e vim fazer a estrutura do bolo. Coloquei aí, gente, se eu não me engano, acho que 6 caninhos, não lembro exatamente, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Porque esse bolo é um bolo de 25 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Acho que ele ficou com uns 11 aí no total. Então eu coloquei bastante caninho porque o bolo que vem em cima é um bolo de 20. Então um bolo grande e um bolo pesado. Então, coloquei todos os meus caninhos de sustentação. Eu gosto, gente, de colocar assim, antes de começar a decoração, que eu já fiz alguns testes, vocês já acompanham aqui, né? Caso você não acompanha, vem dar uma visitada aqui no canal, se inscreve para você ficar por dentro de todas as dicas. Assim eu acho mais fácil de colocar o caninho antes de começar a decorar, porque a gente evita bolha de ar. Porque o que acontece? Se a gente colocar os caninhos depois, dá para colocar. Perfeitamente possível, mas a gente evita um problema menos, né? Vai que estoure uma bolha de ar, né? Então, já começo fazendo assim dessa forma. Então, vamos lá, gente. Na parte de cima, como é um bolo de andar e vai vir um outro bolo em cima, eu gosto de colocar o mínimo de chantilly possível. Então, eu coloquei o mínimo e espatulei. Agora eu venho com essa espátula aí da Brother Mix. Ela tem esse vão no meio, né? Porque esse bolo de baixo, ele vai ser... Eu vou fazer uma roda. Então, essa espátula vai me ajudar demais, porque ela já vai deixar o bolo no formato oval, que é o que eu preciso. Então, pra gente conseguir espatular ele bem, eu vou colocando... Depositei meu chantilly, depois eu depositei bastante chantilly no meio, que como a espátula não é reta, ela tem um espaço no meio, então tem que ter chantilly ali pra gente conseguir fazer esse formato. E aí eu venho ajeitando. Gente, é a primeira vez que eu usei essa espátula, então não reparem, porque eu vou passar isso aí umas 50 milhões de vezes. E caso você não tenha uma espátula que já tem esse formato, você pode fazer isso com acetato, tá? Você deposita o seu chantilly no bolo, corta uma tira de acetato e inclina ele com a sua mão. Você vai conseguir ter o mesmo acabamento, sem problema nenhum. Como eu tinha espátula, eu preferi fazer com a espátula. E aí fica a pergunta, né? Que pneu é esse? Marrom, Clay, em nome de Jesus. Gente, esse bolo, retificando, né? Vai ser no formato de um pneu, que falei roda, fica muito vago. Mas o formato de um pneu, como vocês já viram aí pela capa. E eu optei por fazer marrom por 2 motivos. Primeiro motivo, eu esqueci que eu não tinha mais corante preto. O correto nesse caso seria eu fazer, porque esse bolo eu vou pintar. Como é um bolo preto, eu prefiro pintar do que trabalhar com um corante, porque acaba amargando. O correto era eu fazer um fundo cinza, pelo menos. Só que eu esqueci que eu não tinha mais corante cinza. Então, quem não tem cão, caça com gato. Eu peguei o corante ali mais ou menos próximo, né? Marrom, nada a ver, mas tudo bem. E fiz o fundo marrom. Então, motivo 1, eu não tinha um corante preto. E motivo 2, eu ia pintar, eu precisava de um fundo. Quando eu vou pintar com cores fortes, eu não gosto de deixar o fundo do bolo branco, por exemplo. Porque qualquer coisinha que esbarrar ali, já era, esquece. Vai ficar aquela coisa branca, não fica legal. Então, antes marrom do que branco, né? Eu já fiz as minhas quinas, já fiz as quinas definitivas direto. O chantilly, gente, ele tá poroso, tá? E nesse dia tava muito calor, muito calor. Eu hidratei o chantilly, só que acabou que ele ainda ficou poroso. Só que... Como o bolo de baixo era o formato de um pneu, então tudo bem ficar poroso, porque o pneu não é reto. Então eu acabei deixando assim mesmo, unir o útil ao agradável. E a dica de milhões desse vídeo agora. Como eu vou pintar esse bolo de preto, meu tabuleiro é branco, o cakeboard é branco, então eu vou espalhar chantilly em todo o cakeboard. Porque na hora de limpar vai ser muito mais fácil, gente. E aí agora vamos fazer as marcações do pneu. Isso aí eu faço à mão livre, tá? Então, pega um esteca, ou você pode fazer isso também com um palitinho de churrasco, palitinho de dente, enfim. Pega um esteca, fiz a marcação no meio, e aí essa espátula é tão fantástica que ela já tem a parte de baixo de um pneu. Se ela não foi feita para fazer um pneu, eu acredito que é muito próximo. Mas aí, vamos lá. Eu fiz todas as marcações na parte de baixo, e agora no centro eu vou fazer uma diferente da outra. Então, eu faço uma
Não sei se eu consegui explicar, mas eu acho que vendo é mais fácil do que ficar explicando, né? Mas eu faço tudo desse jeito, gente. E aí eu faço, tiro o excesso da esteca num paninho e vou fazendo isso em todo o bolo. Note que já pega já dá mais ou menos a textura e o aspecto de um pneu. E aí, uma outra coisa. Você viu que o chantilly tá poroso, né? Tá vendo que ficou mais ou menos... Ficou lembrando o pneu? Se tivesse liso, perfeito, tudo bem. Mas ele... poroso não atrapalhou em nada. E agora nós vamos pintar, né, com a cor de fato de um pneu. Tá vendo, gente, que o corante, o pó, ele pega bem rápido. Se fosse branco, eu ia ter que ficar passando, ia dar mais trabalho. Como ele tá marrom, né, que o certo era cinza, acaba que pega também um pouco melhor. E aí, gente, pra pintar, é o processo que vocês já conhecem. Bombinha, gira a bailarina, bombinha para um lado e para outro. Gira a bailarina, bombinha para um lado e para outro. E aí nós vamos pintando até pintar todo o bolo. As quantidades, gente, não tem uma quantidade exata de pó para uma quantidade de álcool de cereais. Eu coloco no puro olho, no olhômetro mesmo. Eu coloco lá uma quantidade, acho que eu coloquei umas 5, 10 ml para pintar esse bolo todo. E aí eu taco o pó. Faça um teste no bolo, vê se tá pintando bem, tá pigmentando bem, manda bala. Não tá pigmentando bem, eu coloco mais. Nessa hora, gente, o bolo ficou tão perfeito que eu tive que pegar e mostrar pra minha esposa, que ela tava ocupada. Eu falei, olha, amor, como ficou o bolo. E aí, que ódio. Atrapalhei todo o pano ficou todo embolado. E aí eu comecei a saga de tentar arrumar esse pano. Tá vendo que lá no canto tá embolado? Mas enfim. E agora vamos limpar, gente, ó, tá vendo? A facilidade, quer dizer... É muito mais simples, a facilidade não é a palavra. Você tem que dar um pouquinho de trabalho, porque o corante, o pó é preto. Mas se eu não tivesse passado o chantilly, gente, isso aqui ia ficar preto. E não tinha o que limpasse. O que ia tirar mais ou menos era o álcool de cereais, mas ia ficar preto, não tinha jeito. Ia ficar aquela coisa meio com aspecto de suja, não é legal. E aí eu venho limpando todo o cakeboard. Essa hora dá um pouquinho de trabalho, então você tem que ter muita cautela. Finalizei esse bolo. Levo ele para minha bancada e vamos para o segundo andar. Segundo andar, gente, é um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 12 centímetros de altura. Massa amanteigada de chocolate. Todos os bolos são com a massa amanteigada de chocolate. Caso você queira a receita dessa massa, eu vou deixar para vocês aqui na descrição. E nós vamos usar o maravilhoso guindaste caseiro. Já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer o guindaste caseiro, por isso que eu não ensinei nesse, tá? Então, para aplicar o guindaste, eu coloco o disco de isopor, apoio em cima do bolo. Olha o modelo que a gente fez o bolo. Essa aí é a arte 3D, tá? Esse modelo a gente desenhei na caneta. Então, eu desenhei ele todinho na caneta, minha esposa montou a arte em 3D, ficou desse jeito. Para o guindaste, voltando aqui, eu apoio o disco de isopor em cima do bolo e depois eu enfio o palito e viro o bolo como se fosse a maneira comum, né? E agora nós vamos começar a decoração. Para chegar nesse tom de amarelo, eu depositei algumas gotinhas de amarelo gema e outras gotinhas de amarelo comum, tá? Porque eu queria esse tom de amarelo, não aquele amarelo tão gema e não aquele amarelo tão branca de neve, por exemplo. Eu queria dar uma equilibrada, por isso que eu coloquei umas gotinhas de cada corante. E aí, gente, vamos espatulando. Esse bolo, comecei espatulando as laterais, depois o topo. Isso aí é o que eu sempre falo pra vocês. Não existe uma ordem determinada, uma ordem correta das coisas. Eu vou fazendo de acordo com cada bolo, com cada decoração, de acordo com o que cada decoração pede. E eu não tô acreditando que você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não deixou o seu like. Bora, gente, deixa o like no vídeo. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho de notificação para você não perder nada. Então, toda vez que eu postar conteúdo novo, você vai ser o primeiro a ser notificado. E se por acaso o YouTube não te notificar, dá uma passadinha lá no meu Instagram, vou deixar aparecendo aqui na tela para vocês. E eu vou deixar na descrição do vídeo também. No Instagram, gente, estou sempre ativo, sempre respondo o direct de vocês. Qualquer dúvida, manda pra mim que eu respondo lá vocês, tá? E aí, gente, nós vamos fazer como se fosse um cachepô. É tipo um cachepô, né? Só que aí eu já depositei o chantilly direto no bolo. Não depositei com o saco de confeitar, porque eu não queria que ele ficasse reto em cima, perfeito. Eu queria que ele ficasse mesmo assim, tipo, desconstruído. Uma arte meio abstrata, era essa a proposta. E aí eu depositei, pra chegar nesse tom de laranja,
eu peguei o que sobrou do chantilly amarelo, coloquei umas gotinhas de corante vermelho. E aqui vai uma dica valiosa de colorimetria pra vocês, tá? Amarelo com vermelho dá laranja. E agora nós vamos pra fazer sobrepor um bolo. E aí, gente, é a famosa hora que eu esqueci duas coisas. Fazer as quinas, porque esse bolo do meio não seria com quinas imperfeitas, como vocês viram lá no modelo. Era com a quina perfeita, a quina perfeitinha. Eu esqueci de fazer a quina, gente, meu Deus. Mas acabou que ficou bom, né? Quando é cachepou, conversa. E eu esqueci de fazer a estrutura do bolo. Simplesmente a estrutura do bolo, que vocês sabem que o bolo é de 3 andares, então vai um andar em cima. Pedi ajuda da minha esposa para descolar o bolo e pra gente conseguir centralizar o bolo bem. E aí foi a hora que eu falei, gente, e agora? Segura na mão de Deus. Passei o caninho do guindaste para baixo para interligar um bolo e outro. E já que a estrutura não estava feita, gente, é isso, bora fazer a estrutura agora. Bora pra estrutura. É o correto fazer a estrutura do bolo com ele já em cima do outro bolo? É claro que não. É único e exclusivamente porque eu esqueci. Então vamos colocar nesse bolo do meio aí, o bolo que vai vir em cima dele é um bolo de 15. Não é um bolo tão grande nem tão pesado, então vou colocar apenas 4 canudos de sustentação. Então esse canudo que eu uso é o canudo de pega-balão, tá? Não é aquele canudo próprio para sustentação. Dá super certo, se é você higienizar que vai com Deus que é perfeito. A visão de cima para vocês terem ideia de como ficou. E agora eu vou reservar esses 2 andares de bolo. Gente, esse bolo tá muito pesado. Muito pesado mesmo. Para vocês terem ideia, o meu braço quase que doeu aí para pegar esse bolo. E agora vamos para o 3º e último andar. Como eu decoro diretamente na bailarina, limpei a bailarina e vamos decorar esse bolo, gente. Vou utilizar também o guindaste caseiro nesse bolo. Então, ó, mais calmo para vocês verem. Depositei o disco de isopor, enfiei o palito e virei o bolo. E aí eu faço isso só com a mão. Você vai tirando todo o plástico. E aí, gente, vamos para esse 3º andar. É um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10, 11 centímetros de altura. Massa também de chocolate amanteigada. Acho que eu não falei os recheios para vocês. O primeiro andar era brigadeiro de leite ninho com morango. O andar do meio era prestígio, né? Brigadeiro de coco. Esse andar aí de cima é uma camada de prestígio com uma camada de brigadeiro. Já tem um vídeo da prensagem desses 3 andares, tá? Vou deixar aqui também na descrição para vocês verem. O bolo de cima, gente, é um bolo vermelho. Eu poderia muito bem pintar esse bolo, mas eu também não tinha mais pó para decoração vermelho. Então, o que eu fiz? Eu comecei fazendo um fundo rosa, um rosa mais quase puxado para o vermelho. E aí eu vou decorar o meu bolo comum, como se o bolo fosse rosa. Então, eu deposito meu chantilly, uma camadinha próxima da outra, para evitar as famosas bolhas de ar, né? Como é o último andar, não tinha tanta necessidade, mas é o padrão de decoração, já acostumei. E aí, para colocar o chantilly ali em cima, como é a parte do topo, o chantilly já estava um pouquinho poroso por conta do calor. Eu dei uma hidratada a mais nele com leite condensado. E aí, vamos começar a espatulagem. Nesse bolo, comecei espatulando primeiro o topo, para depois vir espatulando as laterais. E, gente, esse bolo vai ser, com exceção do andar de baixo, ele vai ser todo espatulado liso, tá? Vocês sabem que eu adoro um bolo espatulado liso. Eu acho que o acabamento fica muito bom. Eu quase fui para uma espátula decorativa, mas eu vi que o acabamento ficou muito bom, fiquei no espatulado liso mesmo. E aí, gente, como tava muito calor, essa espátula de inox me ajudou bastante. Porque você consegue realizar o bolo com uma facilidade. Por mais que esteja calor, você consegue espatular, deixar ele retinho com facilidade absurda. E aí, gente, na verdade, ainda ficou um pouquinho poroso, tá vendo? Só que aguarde um pouquinho que a gente vai modificar isso logo, logo. Espatulei o bolo, deixei o bolo bem retinho. Fiz as minhas pré-quinas, tirei todo o excesso de quina. Porque a cena que vem a seguir eu preciso deixar o bolo bem retinho. E agora sim nós vamos fazer a cor definitiva do bolo, que é o vermelho. Então eu coloquei a cor que eu já tinha e já fui colocando mais corante vermelho. Até ficar aquele vermelho bem forte, que é a cor do tema. Que é a cor, digamos que é a cor predominante no tema, né? No Relâmpago McQueen, que é o vermelho. E agora, gente, com o fundo feito, nós vamos depositar só uma película de vermelho.
Porque cores intensas como vermelho, azul marinho, preto, não tem jeito, gente. A capa, dependendo da marca do corante, não vai amargar. Mas deixa um gostinho residual de corante, não tem jeito. Então, eu fiz o fundo rosa e eu venho com a camada definitiva, que como é só uma película e o chantilly de baixo está bem hidratado com leite condensado, então dá um sabor bom, não vai interferir na decoração do bolo. Então, eu fiz a película e eu vou espatulando o bolo até se certificar de que ele tá todo vermelhinho. A parte de cima, gente, é a mesma coisa. Eu vou passando, vou espatulando, deixar espalhando bem, porque a ideia é deixar o bolo todo vermelho, não aparecer aquele fundinho rosa. Faltou um pouquinho de chantilly? Coloca mais chantilly ali em cima. Gente, depois que eu aprendi essa dica, mudou a minha vida aqui na confeitaria, facilitou demais. Porque pó para decoração é caro, nem sempre a gente vai ter um pó para decoração em casa, principalmente cores assim muito específicas, né? Então, quando você tiver, você usa o pó para decoração, que é sucesso. Quando você não tiver, faz essa dica que é sucesso também. Você vai ter um bolo escuro e sem amargar, entregar um bolo perfeito para o teu cliente. No local da festa, sempre quando é bolo de andar, gente, eu levo 2 andares, no caso 3 andares, né? Eu levo 2 andares pronto e o terceiro eu monto na hora. E, gente, olha a merda que eu fiz aí. O canudo de cima eu deixei muito grande, gente. Acho que eu calculei completamente errado, porque, ó, na hora que eu vou transpassar um canudo e outro, olha, eu falei, meu Deus, e agora? Eu, na hora da festa, o que eu vou fazer? Mas calma, nada de pânico. Porque, na verdade, o que era pra eu ter feito? O canudo do meio era pra eu ter enfiado mais, pra ele transpassar até lá embaixo. E a gente ter uma folga entre um bolo e outro pra gente conseguir enfiar melhor o canudo. Só que eu, no cabeça de vento, não fiz isso, né? Mas não teve problema, gente. Eu fui cortando o canudo, cortando, até eu conseguir deixar ele quase que imperceptível. E na frente, ia o Relâmpago McQueen bem grandão. Então, ia cobrir ele perfeitamente. Só quem tivesse de trás na hora de tirar a foto, que ia ver um pouquinho do canudo saindo pra fora. Mas era coisa mínima, gente. E, gente, agora nós vamos colocar o topper. Deixei aparecendo pra vocês, porque essa hora de colocar o topper é muito engraçado, né? Porque a gente monta a arte, a gente senta, a gente monta tudo. Mas na hora de colocar o topper é que a gente vai ver realmente onde tudo vai se encaixar. Porque o bolo já tá pronto. Às vezes as medidas do bolo, no meu caso, né, gente? Minha esposa fica doida comigo. Porque eu passo as medidas pra ela. Isso em questão de altura. E eu sempre mudo. Porque eu acho que na hora que eu tô fazendo o bolo ali, eu acho que cabe alguma mudança, né? E aí a gente vai definindo. E quem é pai, mãe de menino, vai entender perfeitamente esse bolo. A etapa, né, que a gente construiu esse bolo. Essa parte de baixo, que é o pneu, nós colocamos aí o Luigi. E esse carrinho aí, que eles são especificamente para trocar os pneus. No filme, ele troca o pneu. E aí, o meio é o mate, que ele é meio caipirão, então ele fica meio que tipo na roça. E em cima o McQueen, que é tipo como se fosse é o corredor mais top no filme. E, gente, olha o resultado final desse bolo. Eu fiquei apaixonado. Na festa, todo mundo ficou bobo, questionando se esse andar de baixo era realmente bolo. Achou que era fake, ou que eu tinha pegado um pneu e colocado aí. E, gente, muito obrigado se você chegou até aqui nesse bolo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo se você acha que vai ajudar alguém. E o desafio de hoje é, se você chegou até aqui nesse bolo, se você assistiu esse vídeo inteiro, comenta a palavra caipira, que é o mate, coitado, né? Mas, gente, muito obrigado por você ter assistido até aqui. E aguardo vocês em uma próxima aula com muitas dicas e muita novidade. Tchau, tchau, Deus abençoe.